Bom dia a todos, bem-vindos ao nosso bom dia a todos, bem-vindo ao nosso domingo de reflexão, nosso espaço Hamed. Bom dia, Isilda, bom dia, Nanda. Hoje eu vou falar sobre um capítulo 4 do livro Renovando Atitudes, do Hamed, psicografado por Francisco Espírito Santo Neto. E hoje nós vamos falar sobre um capítulo que fala contigo mesmo. Eu vou ler uma frase que é do Evangelho, que foi a partir desta frase que ele começou a desenvolver esse tema de hoje. Dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostareis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Ele pegou aqui um capítulo, do Evangelho que fala sobre o dever. E a gente vai falar um pouquinho nessa reflexão sobre o dever. E aí eu vou ler algumas partes para a gente poder desenvolver aqui. Como decifrar o dever? De que maneira observar o dever íntimo impresso na consciência diante de tantos deveres sociais, profissionais, efetivos, que muitas vezes nos impõem caminhos divergentes? Como é que nós sabemos decifrar o nosso dever, né? Porque muitas vezes nos perdemos com tantas coisas que a gente tem que fazer, o nosso dever mesmo a gente não faz, não consegue decifrar, fica preocupado até mesmo com todas as coisas, até o dever dos outros, e o nosso mesmo a gente não consegue saber. Então, é um processo de conhecimento de nós mesmos, né? Nascemos e crescemos para sermos únicos, não tem igual aos outros. Então, o nosso dever, ele não é igual ao dever do nosso irmão, da nossa amiga. A gente tem o nosso dever, a gente tem que saber qual é esse dever que a gente traz, né? Teu primordial compromisso contigo mesmo é sua tarefa mais importante na Terra, para o qual és o único preparado, é desenvolver sua individualidade e transcorrer de tua longa jornada evolutiva. Então, aqui você tem que é contigo mesmo, porque é você que vai saber o que é para você, como é que você vai proceder e como você vai fazer para cumprir esses deveres que você tem na Terra. Então, é um pensamento, né? Não podemos esquecer de que aquele que se compara com os outros acaba se sentindo elevado e rebaixado. Nunca se dá o devido valor e nunca se reconhece verdadeiramente. Isso acontece muito, né? Eu atendo algumas pessoas e acontece que fica comparando. Porque a pessoa já tem essa minha idade, já tem isso, tem aquilo. A pessoa, e eu não tenho ainda. E assim, não se volta para dentro, para entender qual é o seu dever, porque aí você vai entender como que você está se colocando e como você pode fazer isso, né? Isso é muito importante. Muitos acreditam que seus deveres são corrigir e reprimir as atitudes alheias. Vivem em constantes flutuações existenciais, por não saberem esperar o fluxo da vida agir naturalmente. Então, é isso. Isso acontece também bastante com a gente, né? Nós queremos que o outro faça aquilo que a gente acha que é o certo, que é bom para ele, né? Até às vezes acontece que algumas vezes precisamos de alguém para fazer alguma coisa pra gente. A gente, até mesmo lavar uma louça, e a gente fala, nossa, mas essa pessoa não lava a louça. Até um filho mesmo,
Ou lava a louça, eu ensinei a lavar a louça, mas a pessoa não lava a louça como eu lavo. Então, olha, se a pessoa não lava a louça como você lava, então é melhor você lavar mesmo, né? Porque aí você olha como você quer. O outro tem a forma, a individualidade dele. Ele faz da forma que ele sabe, que ele aprendeu e como ele pode fazer. Isso a gente tem que entender que muitas vezes acontece isso em muitas situações da nossa vida. E aí isso traz uma dificuldade muito grande de relacionamento com as pessoas. E isso complica o desenvolvimento, né? Você se torna uma pessoa difícil de lidar, né? E complica bastante esse relacionamento familiar ou qualquer que seja a forma que você está atuando. Nosso dever é descobrir que é verdadeiro para nós. Então aí a gente vai falar o que é esse nosso dever. O que é verdadeiro para nós e não esconder nossos sentimentos de qualquer pessoa ou de nós mesmos, mas sim de ter liberdade e segurança em nossas relações pessoais, para decidirmos e seguir na direção que escolhemos. Não devemos ser que os nossos pais ou sociedade querem de nos impor ou definir como melhor. Precisamos compreender que nossos objetivos e finalidades de vida têm valor unicamente para nós, os dos outros particularmente para eles. Isso é o que eu falei, né? Ficar muito atento que é o nosso dever. Ao decifrarmos o nosso real dever, uma sensação de autorrealização toma conta de nossa atmosfera espiritual e passamos a decifrar os verdadeiros fundamentos e valores da vida, associados a um prazer inexplicável. Lembramos da afirmação do espírito de Lázaro. O Evangelho segundo o Espiritismo, o dever é a obrigação moral diante de si mesmo, primeiro dos outros em seguida. Esse é um outro ponto, né, que ele fala aqui, muito importante. O direito moral que a gente tem. Então, muitas vezes, você pensa, eu não posso estar no trânsito, eu só não vou passar no sinal vermelho porque eu vou levar uma multa. Porque, na verdade, você tem que ver por você. Você passaria, isso é seu dever é esperar o semáforo abrir para você poder passar. Você estaria colocando sua vida em risco e outras pessoas também em risco. Isso não é bom. Então, é pensar como é que está o seu dever moral, como você está se portando, como você está se colocando. Um ponto importante também que a gente pensa é como é que a gente pode melhorar isso, né? Como é que eu posso pensar sobre isso? Muitas vezes nós somos, às vezes, convocados para fazer alguma coisa, às vezes até visitar uma pessoa que a gente não quer, porque às vezes visitar uma pessoa que está doente, você fala, preciso ir, você nunca pode ir, nunca vai, e aí você fica pensando, mas eu preciso ir, porque o que vão falar de mim e tal. Mas o importante é você ir com amor, né? Aí é uma parte moral sua de ir com amor, de visitar a pessoa, se ela está precisando de alguma coisa. É isso, se importar. Muitas vezes temos que, no trabalho, melhorar os pensamentos, nossos comportamentos e nossas atitudes. Ficar mais atento, olhar como posso melhorar uma atitude em relação a determinados assuntos que eu tenho passado com o próximo, comigo mesmo. Mais importante é comigo mesmo. Como é que eu me porto diante dessas situações? Isso, forma pensamento nos ajuda bastante a mudar, a desenvolver e ocorrer uma transformação de pensamento e de vida, né? Porque você melhorando, você se transformando, você também vai poder ajudar o outro a transformar também. Isso é uma ação coletiva, né? Que nós passamos. E assim, a minha reflexão, nossa reflexão de hoje é isso. Como está meu dever, como é que está isso em relação a
o mundo que eu vivo, qual é o meu papel nessa evolução, o que eu posso melhorar em relação ao meu dever. Eu sei qual é o meu dever, eu estou executando o meu dever, então é pensar sobre isso, a reflexão hoje é essa. É bem extenso, mas eu tive que fazer algo assim bem, só para ficar mesmo, nossa reflexão. Às vezes, muitas vezes, até catar um papel na rua é uma mudança de atitude, né? É o nosso dever deixar o mais limpo possível uma convivência de todos. Então, mas mais importante de tudo isso é fazer com amor. E esse amor começa com a gente. Ter amor por nós, por amor pelo próximo, ter amor pro nosso lugar que a gente vive, pro nosso planeta. Amor, com certeza, é a forma que a gente vai poder melhorar a nossa evolução aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade a todos que estão aqui comigo. Ai, Nidia, um abraço para você e muito obrigado pela atenção e um ótimo domingo, um domingo desse lindo de sol e que possamos cada vez mais sermos pessoas melhores. Um abraço a todos, agradeço mais uma vez a oportunidade aqui com o Espaço Hamed de poder estar falando com vocês mais um domingo. Um abraço e um ótimo dia. Até a próxima.